sendo um nascedouro, tá? Todo rio, ele tem um nascedouro, né? Depois ele vai se juntando e outros nascedouros vão fazendo afluência a ele. E quando ele chega, por exemplo, o Rio Paraíba, quando chega aqui para desembocar em Atafona, vários afluentes mandaram água para ele, mas ele tem um nascedouro principal, São Paulo, né? Nós conhecemos e sabemos da história. Família é um nascedouro, família é como se fosse uma fonte, né? A partir da família, nós desenvolveremos nossas vidas ou então viveremos horrores, frustrações, né? E isso tem afetado muito nesse tempo. Por isso, eu ouvi uma comparação uma vez que dizia o seguinte: quando os dois países estão em guerra, ou próximo a se agredirem numa guerra, quem é que pode ser o grande vencedor dessa batalha? É aquele que descobre a casa de armas daquele outro país. A casa de armas, eu costumo dizer que é a família, porque a partir da família, nós angariaremos sobre nós artifícios e armas suficientes para vencer as batalhas da nossa história. Então, presta atenção, nós tivemos há pouco tempo, aqui em Barbacena, um acidente, né, que a água do Rio Paraíba ficou igual Coca-Cola, quem lembra disso? A água escureceu totalmente, os peixes vinham quase que buscar oxigênio, né, em cima, a flor da água, exatamente porque a água ficou poluída demais, né? Quando a família tem um poluente e gera nela essas consequências todas, nós precisamos então detectar onde está acontecendo os problemas, tá? Todas as vezes que eu paro para pensar sobre família e falar sobre família, eu penso nisso. Quais são os traumas, quais são os problemas que a família está vivendo hoje? E é esse norte que eu quero traçar com você aqui, nesses minutos que se seguem. Primeiro texto, Números 14, 20 a 23, diz: o Senhor respondeu: eu o porei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que tratou com desprezo a verá. Primeiro momento e a primeira coisa que eu quero pensar com você é exatamente onde está e onde é hoje a fonte de vida da sua família. Precisa ser a obediência à palavra de Deus, porque quando nós trazemos para essa verdade e essa realidade, angariaremos sobre nós bênção e não maldição, porque assim diz a palavra: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Poderíamos pensar muitos outros textos que justificassem isso hoje, mas eu quero pensar com você hoje exatamente isso. É uma história, e diz que um menino, ele era muito narcisista, muito dono de si já, né? E cuja mãe presenteou a ele uma foto enorme dele, e colocara no seu quarto. E o garoto se deslumbrou tanto com aquele pôster enorme, e começou a venerar, achou demais, uau, eu sou o cara, né? Na intenção de demovê-lo dessa ideia, a mãe orientou ele dizendo que muitas das atitudes que ele cometeria, e toda vez que ele desobedecesse, ela iria colocar um percevejo na foto dele, né? Então, toda vez que ele desobedecesse, ela ia furar a foto com um percevejozinho, aquele alfinetezinho de cabeça, né? E chegou um determinado momento que a desobediência dele foi tão grande, que ele
olhou para o seu próprio rosto e estava cheio de percevejo, né? E aí, em determinado momento, ele foi conversar com a mãe, já entristecido, porque ele não conseguia ver o próprio rosto. A mãe, então, tirou todos os percevejos, tirou, e ensinou a ele sobre a graça de Deus. E disse para ele, olha, a graça de Deus, ela nos limpa de todo o pecado. E foi tirando um por um, foi tirando um por um, foi tirando um por um. Quando chegou no final, ele olhou para a mãe e falou assim, ué, mas ainda está cheio de buraquinho. Você não vai tirar o buraquinho que ficou, as marcas do percevejo? Ela disse assim para ele, pois é isso que eu quero te ensinar. Muitas vezes a graça de Deus nos purifica de todo pecado, nos limpa pelo sangue de Jesus. Mas as marcas que ficaram no seu rosto são as consequências do pecado. O mal entrou na nossa casa, entrou na nossa família através do pecado. E é sobre isso que Deus está falando com o povo de Israel. Vocês não vão chegar à terra prometida por conta da sua desistência, do seu relacionamento comigo. E quando nós não observamos a palavra como nossa fonte, nossa vida, né? Como regra de fé e prática, a gente vê uma família hoje se degradando, e nós sabemos que se a família é a casa de armas, onde um país precisa ser bem sediado, nós vemos que a família se fragilizou demais. E aí, a gente observa hoje que há um verdadeiro engendro demoníaco contra a família, tentando dizer para nós que pecado é coisa normal. Tentando dizer para nós que aborto pode ser feito sim. Tentando dizer para nós que as escolhas pecaminosas que o ser humano tem é normal. E aí Deus mostra para nós nessa palavra aqui, é que as consequências do povo fizeram com que eles não chegassem à terra prometida. Deixa eu te falar uma coisa. As consequências dos nossos erros, elas nunca cessarão sobre a nossa história, mesmo que Deus perdoe os seus pecados e o nosso pecado. E é isso que eu preciso pensar. Porque muitas vezes nós vamos começar uma família. Eu me lembro que ano passado, eu acho, eu vim aqui, ou se não vim, a última vez que vim, eu disse para os irmãos que uma família, ela começa no namoro. Lembra que eu falei sobre isso? A família começa num namoro, e a maioria dos namoros estão começando errado hoje, gente. Por quê? Está começando errado? Porque os nossos adolescentes já estão começando a namorar com 12 anos de idade, jovens tendo relações sexuais com 12, 13 anos de idade, meninas engravidando nessa faixa etária. Não tem como uma família se projetar com esperança se nós não tomarmos cuidado com as fontes. E qual é a fonte principal disso? Papai e mamãe. São deles a responsabilidade. Estão trazendo para a igreja para a gente cuidar, estão trazendo para a igreja para a gente curar, estão trazendo para a igreja para a gente ensinar, estão trazendo para a igreja para fazer o papel que é deles. Eu falei ontem isso na igreja de Custodópolis. Observando, no verso 23, diz assim: nenhum deles verá a terra que prometi. Verso 23, aliás, provérbio não, verso 23 diz assim: nenhum deles verá a terra que prometi com juramento a seus pais, nenhum daqueles que me desprezaram verão. Então nós vimos isso também na vida de Davi. Quem não lembra da história de Davi com Betseba? Davi pecou com uma mulher casada, Davi praticamente matou o marido daquela mulher, Davi então engravida junto com aquela mulher, a consequência foi o primeiro bebê morto, e aí o profeta vem a ele e diz que a sua geração seria visitada, cortejada, amaldiçoada por uma espada de morte. Olha a última palavra,
do Antigo Testamento. Sabe qual é a última palavra do Antigo Testamento? Sem olhar. Qual é a última palavra do Antigo Testamento? A última palavra do Antigo Testamento. Quem não souber não vai para o céu. Nada? Agora abre a sua Bíblia então aí, para você poder entrar no céu. Quem achar primeiro, diga. Qual é a última palavra do Antigo Testamento? 1, 2, 3 e... Maldição, está ligado a quê? Leia o texto agora. O versículo. Está ligado a quê? Leia o texto. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Ele diz assim: vou mandar o profeta Elias para que ele, como veio João Batista, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, a terra está sendo ferida até agora por conta da falta de conversão do coração dos pais aos filhos e do coração dos filhos aos pais. Gente, há uma lacuna enorme nesses relacionamentos. Onde estão seus filhos? Onde estão seus filhos? Uma irmã me ligou hoje: pastor, você pode orar por minha filha agora? Porque ela está falando em desistir, ela está falando em se matar. E aí eu peguei o celular e corri para o quarto e fiz uma oração com a irmã. E aí eu já estou agora sentado ali, a psicóloga mandou mensagem para mim que ela atendeu aquela moça mais cedo. Então o nível de destruição da família hoje está no caos. E por conta de falta de conversão do coração dos pais aos filhos, coração dos filhos aos pais, maridos, homens que não estão cumprindo bem o seu papel. O papel do homem é de proteger a sua família. O homem precisa ser professor, provedor e protetor da casa. Os homens da nossa geração estão longe da família. Os homens não assumem os seus papéis. Os homens da nossa geração são emasculados. Os meninos, adolescentes e jovens hoje são emasculados. Eles não têm garra para assumir um trabalho, para poder avançar e dizer: eu vou construir minha família. Não, a adolescência hoje está indo há 24 anos, tem cara hoje com 30 anos dentro de casa, sendo sustentado por pai e mãe. Cara, se você está aqui hoje, você é solteiro e tem 30 anos, você tem que meter o pé da casa do seu pai e vai trabalhar. Comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Aí vem a estratégia satânica, maligna, e vem e diz assim: criança não pode trabalhar. Eu comecei a trabalhar desde cedo e nunca tive problema nenhum com a minha infância. Eu jogava bola, eu corria pique, eu brincava de bang-bang, tudo do mesmo jeito que eu sempre fiz. Mas eu trabalhava. E o dia que eu recebia meu salarinhozinho lá, eu ficava todo metido, empolgado, porque eu me achava um super-homem, só tinha 9, 10 anos de idade. Hoje os meninos e as meninas estão fazendo o quê? Mãe. E se não der, dá um problema danado. É ou não é? Bota essas crianças para lavar carro, tirar o cocô do cachorro, lavar o chão, entendeu? Bota, só te dou 10. Você vai lavar e limpar a casa toda. Toma aqui, ó, 10. Porque eles têm que aprender a trabalhar. Tem que ter responsabilidade. Gente, por que eu estou falando essas coisas? Essas coisas são antiquadas. Se a gente não mudar e não andar na contramão da história, os nossos filhos vão na mesma pegada que o mundo lá fora está vivendo. Ou a gente vive de uma maneira diferente do mundo, ou então a gente não entendeu o Evangelho. Porque a Bíblia diz que nós somos santos, e Ele nos chama para santificação. Ele diz: sede santo porque eu sou santo. E isso significa: seja separado, seja de fora, não entra na muvuca, sai disso.
A gente precisa pensar diferente. A consequência do pecado aqui trouxe maldição sobre aquela geração. Agora, 2 Samuel, capítulo 12, do verso 9 ao verso 14. É o texto que eu mencionei. Porque você, agora é o profeta dizendo para Davi: você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família. Quarta-feira na igreja eu trabalho batalha espiritual, pastor. E eu disse na última quarta-feira agora, há muitas consequências ainda operando na vida de homens que nunca se arrependeram dos seus caminhos pecaminosos, crianças, meninas, meninos, hoje estão pagando preço ainda de prostituição que vem do pai. Mas pastor, não existe maldição hereditária. Aí começa a querer discutir teologia. Então fala com Davi aqui o problema que teve com a família dele, que não existe maldição hereditária. E eu já disse para você, as marcas do pecado, as marquinhas que ficaram no rosto daquele menininho, são as consequências do pecado. Isso não é maldição hereditária, isso é consequência do pecado. E quando a gente vai pecar, a gente não lembra das consequências, porque Deus é bom, Deus vai perdoar. Misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Mas lembra do furinho no rosto do menino. A consequência Deus não tira. Qual é a consequência de um divórcio? Sabe qual é a consequência do divórcio? E eu preciso falar nisso. São filhos abandonados, filhos abusados, filhos onde começou? O casamento que acabou. Pastor, mas tem casamento que é difícil para... Eu sei. Eu lido com isso há 20 anos. E tem mulher que chega no meu gabinete, dá vontade de dizer para ela, separa mesmo. Separa mesmo, esse cara é um traste. Mas eu só falei isso uma vez. Porque em 19 anos, pastor, eu não falo. Sabe por que eu não falo? Porque depois eles voltam e o culpado é o pastor. Não falo. Pastor, meu marido usa droga, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Você é seu marido, você que escolheu. Por isso, que tem alguém solteiro aqui e casar com uma pessoa que não é crente, só dá trabalho para a gente depois. Fica lá chorando no gabinete. Meu marido. Aí eu falo, dá vontade, né? Eu penso, abestada. Você não sabia que não era para casar com o não crente? Casando com crente já é complicado. E as mulheres é que pagam o preço. Meninas, abre o olho. Abre o olho. Aí teve uma mulher que me ligou. Meia idade, é daqui da região, meia idade, separou do marido traiu, problema sério, papapá, tá certo, separou. Pastor, é que eu estou numa igreja aí, eu não sei nem que igreja que ela falou, e aí eu estou namorando um cara, já é o 5º que eu namoro, e esse agora, é o perigo eu falar isso na rede social, gente. E esse agora está me mostrando que é narcisista, que é isso, que é aquilo outro, e tal. Eu não sei se eu oro, eu não sei se eu aconselho, eu não sei. Aí eu pensando aqui, eu não sei se eu te mato ou se eu corto você em pedaços.
Porque sabe qual é o problema das meninas? É que primeiro elas apaixonam. Ai, que lindo. Aí se apaixona. Aí depois que se apaixona, vem perguntar a gente, pai, mãe, pastor, né? Mas já está apaixonada. Aí começa a defender o cidadão antes da gente aprovar. Entendeu? Gente, o que tem isso a ver com maldição? É aí que começa a desgraça, porque a família começa aí. Eu, se eu fosse mulher, conhecendo o que eu conheço hoje, minha irmã, eu só ia casar com um cidadão se ele provasse para mim que ele é um príncipe encantado. Porque o preço que a mulher paga é muito alto, gente. A mulher paga um preço muito alto. Eu sou admirador, sou fã de carteirinha das mulheres, porque as mulheres são... Rapaz, as mulheres fazem coisas que os homens não fazem. As mulheres pagam preço. Mulher cria filho, mulher trabalha, mulher faz um monte de coisa ao mesmo tempo, já está tudo doida da cabeça também por causa disso, e os homens estão lá, né, naquela situação. Aí tem umas meninas lá na igreja, pastor, arranja uns homens bons aqui para mandar casar com as meninas lá, por favor. Leva no meu gabinete, assim, na primeira conversa que eu tenho com o cidadão, eu já falo assim, ai meu Deus do céu, ó Jesus, cara, sabe? Porque primeiro se encanta. Não, você não pode se encantar primeiro. Primeiro você tem que avaliar quem é esse cara, como ele lida com Deus, como ele lida com dinheiro, como ele lida com caráter, como ele lida com um montão de coisa primeiro, para tentar pensar em pegar na sua mão, mas um mês depois do namoro, já deitou com o cara. Aí perdeu. Porque sexo para homem é a mesma coisa que lanchar no café da manhã, da tarde, irmãs. Irmãs, sexo para homem é a mesma coisa que fazer um lanche gostoso, mais nada. Mas o sexo para a mulher não é. Sexo para a mulher tem a ver com amor, com entrega, com aliança. Por favor, solteiras, aprendam isso. Voltando ao texto, diz assim: assim diz o Senhor, da sua própria família trarei desgraça sobre você. E aí eu falei lá ontem no jardim, lá no Sodópolis, sobre criação de filhos. Presta atenção, se você não tem tempo para ser pai e mãe, colocar limite e também dar amor, você está criando dentro da sua própria casa Suzanne Richthofen, que uma hora ou outra vai juntar com o namorado, vai te roubar e vai te matar, porque você está criando dentro da sua casa um inimigo. Então o filho precisa ser criado com amor e regra. Não dá para criar só com regra, senão você cria um revoltado. Não dá para criar com amor, senão você cria também um revoltado. Tem que ter regra e tem que ter amor. Ame muito, beija muito, diga que ama, mas na hora que tiver que passar o cerol, passa o cerol. Minha mãe me cortejava de vez em quando com uma tal de uma vara de goiaba desse tamanho, ó, ungida. Ela botava debaixo do telhado assim, o telhado era baixinho, quando ela puxava aquilo, parecia uma espada alguma de 2 gumes, meu Deus do céu, xilap, xilap, xilap. E tudo é por causa de briga minha com meu irmão, né? Eu brigava muito com meu irmão, era da mesma idade, e aí era mais por causa disso. Mas o legal da minha mãe, ela morreu tem 3 anos, que depois que ela dava a sova, ela fazia assim, agora vem cá. Aí a gente já sabia, né? Ia para perto dela. Aí ela falava assim, sabe por que eu te bati? Por quê? Por causa disso, por causa... Aí já baixou a voz, já está calma, já descarregou tudo na espada, né? E aí ela falava, porque eu não quero que você um dia seja um menino perdido. Aí naquela hora, a gente sentia tanto amor dela, que eu chorava mais na hora que ela falava isso do que na hora que eu apanhava. Por causa do amor que ela transmitia para mim naquela conversa. E é claro que isso não vivia acontecendo, mas eventualmente acontecia por causa das brigas, né? Menino da mesma idade, aquele negócio todo. Então, a questão é que a Bíblia está dizendo aqui, ó, que levantará de dentro da sua própria família, trarei desgraça sobre você.
E sabe o que aconteceu? Uma meia-irmã, Tamar, se apaixonou pela meia-irmã, abusou da meia-irmã. Acho que Absalão ficou sabendo, acho que é Absalão, estou com dúvida agora. Mas resolveu então tirar, matou o irmão, Aminon, por causa do pecado de abuso da sua própria irmã. Agora preste atenção, olha para mim, isso é muito sério. O que Davi fez para ocasionar isso na família dele? Preste atenção. Qual foi o pecado de Davi? Qual foi o pecado de Davi? Pode falar que você sabe. Adultério é um pecado sexual, ok? Qual foi o pecado de Davi? Diga, sexual. Qual foi o pecado do filho de Davi? Sexual. Pegou? Pegou, entendeu? Da onde que foi? O que aconteceu? Qual foi o maior pecado de Salomão? Sexual. O cabra tinha mais mulher do que roupa. Ele não conseguia se conter com... Está entendendo o que eu estou falando? Pai e mãe abrem na sua geração pecados sobre a sua geração. Quando a gente olha para a nossa família, a gente vê famílias assim, ó. Lá atrás meu bisavô era violento, meu avô era violento, meu pai era violento. Pode fazer uma retrospectiva da sua família aí, se não tem um ranço. Lá atrás a minha mãe se divorciou, a minha irmã se divorciou, e hoje eu estou divorciada. Pode olhar se não é. Tem que orar e pedir perdão a Deus pelos pecados da sua família, também, pelos seus pecados. Olha, eu com 10, 12 anos, eu fui viciado em pornografia. Hoje em dia, a galerinha toda está viciada em pornografia, gente. Seus filhos estão vendo pornografia no celular. Se você não colocar um equilíbrio disso aí, você vai ser flagrado, você vai tomar susto. Eu, na minha fase de infante, eu tinha que buscar revistas, eu achava, né, era muito mais difícil. Agora nós temos o celular na mão. E por ser viciado nesse negócio, as mulheres da minha história passaram a ser objetos sexuais para mim. Por quê? Porque a minha cabeça estava cheia de pornografia. Sabe o que um livro chamado A Batalha de Todo Homem diz? Compra esse livro para você ler. Pastor, estuda esse livro com alguém aí da família aqui. Diz assim, 90% dos homens da nossa geração são viciados em pornografia. Está dizendo que daqui só sobraria uns 10, o resto está todo mundo viciado em pornografia. Por quê? É liberado no Brasil, é liberado na rede social, é liberado, você tem que lutar para você não olhar essas porcarias. E quando você começa a comer isso, a sua mulher passa a ser um objeto sexual para você, ou então tem muitos que estão abandonando as mulheres. E onde isso vai chegar? Consequências nos filhos. Eu faço um curso de noivo na igreja. Quando eu termino o curso de noivos, dentro do curso de noivo tem uma palestra sobre vida sexual. Claro, o casal vai casar, e aí a gente fala sobre isso. Aí eu faço esse alerta, essas coisas que eu estou dizendo para vocês aqui. Eu já perdi as contas de meninas que recém-casadas, tudo bonitinha, tudo saradinha, tudo novinha, e os meninos flagrados por elas com pornografia, já depois de recém-casados. Por quê? Consequência dos pecados que vem trazendo na sua própria geração. Gente, quando a gente para pensar sobre família, e a gente pensa no nascedouro, você vai vendo que muitos afluentes vão chegando na família e vai contaminando aquele rio. Quando chega no final, quando chega no desemboque desse rio, tem muitas consequências que nós abrimos portas. E é por isso que eu vim hoje aqui dizer isso para você, que nós precisamos nos aproximar novamente, gerar novamente, trazer novamente a palavra de Deus de verdade dentro da casa da gente, porque a gente muitas vezes é religioso e não está no padrão que Deus sonha e projetou para a família.
Eu falei domingo de manhã lá na igreja para as mulheres, claro, Dia das Mães. No final eu li a historinha da Susan Miller. É isso? Estou ficando velho. E eu disse para a igreja que aquela mulher, ela tinha 19 filhos. E ela orou, e ministrava, e abençoava, e ensinava sobre Bíblia para os seus 19 filhos. E ela salvou os filhos dela. Aí a gente hoje tem uma desculpa que a gente não tem tempo. E os nossos filhos, se eles não estão sendo gerados espiritualmente debaixo da nossa proteção, irmãos, eles estão sendo gerados de uma outra forma. O espaço quem está dando somos nós mesmos. Se aproxime de novo dos seus filhos. Se aproxime de novo. Marido, tem algum marido aqui, para começar, está andando sem anel? Já passou da hora de botar um anel nesse dedo seu para dizer que você é casado, para todo mundo saber que você é casado. Segundo, isso aqui é representação de uma aliança. Toda mulher tem o sonho de se casar. Tem gente que está morando junto já faz tempo. Está na hora de você dar entrada nesse documento e casar com essa mulher. Ela não fala para você não, mas o sonho dela é ser casada, porque uma mulher que mora junto com alguém, ela é desonrada. Uma mulher que o marido não usa anel, ela é desonrada, e elas não falam isso, mas quando começa a casa a cair, a ruir, é por consequência das coisas que nós vamos abrindo brecha. Os filhos hoje são reflexo da casa. Quem é professor aqui sabe muito bem. As crianças estão hoje dentro dos colégios raivosos, briguentos, cheios de problemas emocionais e psicológicos. Por quê? Porque absorvem toda a guerra de dentro da casa. As crianças absorvem. É o reflexo. E aí eu dei um exemplo ontem, lá também em Custodópolis, em famílias que vivem o tempo todo uma gritaria dentro de casa, todo mundo falando alto, todo mundo berrando, uma falta de educação danada. Incomodou você? Assim é a sua casa. É uma falta de educação. É um negócio doido. E aí depois essa pessoa vai, cria um filho, essa criança vai ter que se readaptar ao universo profissional dela, porque toda empresa tem regra, mas na casa que ele morou não tinha regra. Olha onde isso vai chegar. A família de Davi teve incesto, assassinato, desonra, filhos prostitutos, daí o ensino de que Deus perdoa pecados a partir do arrependimento, mas não faz cessar as consequências. Pastor, pensei que eu ia ouvir uma palestra legal sobre família. Irmãos, contar coisa bonita aqui não vai resolver seu problema. Eu preciso dizer para você aonde está a raiz. Aonde está a raiz do problema, o X da questão. É que quando a gente descobre que o menino estava usando maconha, porque estava escondendo maconha dentro do quarto e você não viu, a gente descobre que os pais estão afastados. Há uns 10 anos atrás, um adolescente aqui em Campos amarrou uma corda no pescoço, amarrou na beira da cama, se jogou e se matou. A mãe só foi achar 3 dias depois, porque estava os braços das crianças hoje estão marcados, porque eles estão se cortando. Aí chega na igreja de blusa comprida, a gente já sabe, aí a gente começa, tira a blusa aí, deixa eu dar uma olhadinha, o braço está todo surrado, cortado, porque os adolescentes estão se cortando. Sabe por que estão se cortando? Primeiro, porque isso está na onda da mídia. Segundo, porque tem uma dor latente no coração que está ligado diretamente a pai e mãe. Diretamente ligado a pai e mãe. E aí o cara chega aqui na igreja, pega o microfone, rapaz do Senhor. Vai ver a família. Por isso que eu comecei dizendo que a nossa família é a nossa credencial. Se a sua mulher não te
credencia e não te reconhece como um homem de Deus, é hora de você começar a repensar a sua vida espiritual. Mulher, quando casa, ela procura um homem que a proteja. Estou defendendo tantas mulheres hoje, né? Vou dar umas pancadinhas nelas. Quando a mulher casa, ela busca proteção, porque ela está saindo de uma família que ou o pai era muito protetor, ou o pai era um carrasco. De qualquer forma, ela vai buscar um homem para se proteger. Aí ela descobre que o cara é cheio de defeitos, descobre que ele é viciado, descobre ele é isso e ele é aquilo. Quantas mulheres eu ouço no meu gabinete fazendo terapias, frustradas com a escolha errada que fez. E eu boto na conta dos homens, porque homem é bicho frio, homem é calculista, homem tem caixas na cabeça, ele pensa o que ele quiser, na hora que ele quiser, da forma que ele quiser. Homem tem controle sim. Ele controla tudo, é só ele querer. A mulher pensa que o homem não está ouvindo ele quando ela está falando, ele ouve tudo, ele faz de conta que não ouve, mas ele ouve. Eu faço isso com a minha mulher. A gente sabe manipular o negócio, né? O problema é que nós somos omissos e preguiçosos, porque a família está desgringolando, a mulher está se matando e o homem está omisso. Por outro lado, as mulheres que são chamadas por Deus para honrar seu marido, as mulheres não sabem honrar. E ontem eu estava falando lá também, me lembrei disso. Nós homens, nós somos criados a partir de uma mãe, né? E essa mãe não criou a gente com o hábito de muitas vezes nos elogiar. Então o menino, ele a vida toda está em busca de ser um herói para alguém. O menino, ele a vida toda quer ser um herói para alguém. Quando ele se torna homem, ele quer ser herói para sua esposa. Aí o homem faz algumas coisas sempre procurando reconhecimento. Mas vocês, depois que, enquanto estão solteiras, são a bencinha de Deus. Mas depois que casa, vocês viram as caninanazinhas. Por quê? Porque nunca elogia a gente. Aí um homem grita lá atrás, vai falando, papai. Eu chego em casa na parte da manhã, eu estou em casa e às vezes eu tenho tempo e eu vou lá e limpo o chão, eu vou lá e lavo a louça que sobrou de ontem, faço um arrozinho com feijão, né? Ela chega, o almoço já está mais ou menos pronto, só precisa fazer a carne. Você cozinha? E aí, está mais ou menos, aí você dá aquela caprichada, né? Você observa, puxa, né? Tá filé, agora vai dar certo. Aí chega a jararaca. O chão está limpinho. O bicho já está brilhando. Você não viu esse pelo de cachorro aqui, não? Aí eu acabei de falar isso lá na igreja ontem. Acabou o culto. Desci a escadaria, meu irmão abraçou, pastor, o senhor falou tudo, rapaz, eu fiz tudinho lá em casa, eu arrumei tudo, preparei tudo, eu organizei tudo, pensei, hoje, né, vai ter festa no Arraial, hoje vai ser uma bênção. Aí a mulher chegou, nem um obrigado ela falou, pastor. Então, o menino, ele precisa de reconhecimento. Então, a gente precisa corrigir, mas a gente precisa dar direção para ele, dizer, está errado, tal. O homem, ele busca isso de você, que é esposa também. Então, a mulher quer proteção, a mulher precisa de proteção, a mulher precisa de um cara que saia de casa e pense em família, todo o dinheiro que está no bolso dele é da família. Da família, não pode pensar como carreira solo, tem que ser família, né? E aí, a mulher precisa dessa proteção e saber, esse cara está comigo, se eu, né? Aí uma irmã me mandou uma mensagem, pastor, eu corrijo meu filho, meu marido chega e vai corrigir de novo. Eu falei, coitado dessa criança, uma desconexão total.
Precisa, pastor? Aí eu disse para ela o óbvio. Gente, se a criança já foi corrigida pela mãe, o pai tem que chegar e endossar simplesmente sem falar mais nada. A mãe já não corrigiu? O pai corrigiu. Aí a mãe vai tentar falar, não precisa corrigir os filhos 2 vezes. Corrigiu uma vez só, está ótimo. Agora tem um detalhe, o que acontece normalmente? O marido não concorda com a correção da mulher, ou a mulher não concorda com a correção do marido. Vai conversar isso longe da criança. Por quê? Criança escolhe lado. Ela é malandra, criança escolhe lado. Então, se você ficar sempre do lado da criança, ela vai ficar sempre apoiando você. Vai ser parceria total. Tá? Então, são esses venenos que a gente precisa nortear dentro da casa da gente, está acontecendo todo dia. E aí, famílias, quando o marido e a mulher se casam, desliga da sua família original, meu irmão. Teve um marido que falou assim, pastor, eu era tão apegado à minha mãe, que o meu pai saiu de casa, eu comecei a dormir na cama com ela. Ela deve ter ficado insegura, deve ter entrado em depressão, depois de muitos anos de casado. Eu dormia na cama com a minha mãe, tal. Depois que ele casou, a mãe começou a invadir a casa dele, porque ela tinha uma chave que entrava na casa dele. Meu irmão, minha irmã, não dê essa legalidade à sua família, porque depois que você casa, a sua família é a nova família. Não estou dizendo para você abandonar seu pai e a sua mãe, mas não pode ter essa legalidade. Robinho, eu tive que tirar a chave dessa mulher no meu gabinete. Eu tive que chamar a senhora, conversar com ela, explicar para ela, fiz isso com o maior carinho, com o maior cuidado no coração dela, mas disse assim, minha querida, se você fosse a sua nora, você ia gostar que fizesse isso com você? Aí ela começou a chorar. Por que ela começou a chorar? Porque o filho dela substituiu o pai quando o pai saiu de casa. E eu disse para ela, vai lá na sua nora, abençoa a sua nora, pede perdão para ela, que também era uma... Entendeu? Complicadinho, né, mãe? Pastor tem que ser um herói, gente. Valorizo o pastor de vocês. Nós temos que ser verdadeiros heróis para suportar a realidade da igreja hoje, porque é cada um com uma mentalidade que só o sangue do Cordeiro, para a gente poder tentar ajustar, para ajudar as famílias, entendeu? E aí, ela foi, tá bom, pastor. Aí foi na casa da nora, chegou lá, pediu perdão à nora, devolveu a chave, aí vem a nora depois falar comigo, graças a Deus, pastor, o senhor fez um milagre, eu já estou 3 anos falando com o meu marido, aí coitado do marido, fica no meio da esposa e no meio da mãe, não sabe quem apoia. Ei, você precisa apoiar a sua esposa. Mulheres, aplaudam, por favor. Por quê? Porque sua mãe, ela pode ficar com raiva, mas depois você resolve com ela. Não faça isso. Não entre nessa paranoia de ficar guerreando entre esposa e mãe. Entre pai e marido. Tá? O que a Bíblia diz? Corta o laço. Tá? Cordão umbilical. De vez em quando eu posso ir lá, pastor, comer um macarrão? Pode. Não é isso, o problema não é esse. O problema é a legalidade que muitas vezes a gente dá. Por isso que as famílias hoje estão doentes, porque não há um comportamento adequado, porque a Bíblia já disse, deixará pai e mãe. Gente, a Bíblia não erra, não. Não erra. Marido, amai vossas esposas, mulheres, honra seu marido. Está tudo escritinho. E tem mais. Pais, não irriteis os vossos filhos. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais. Deixa eu só falar essa questão para encerrar. Criança faz criancice
ou criança faz tolice. Preste atenção nessa diferença. Criança faz criancice ou ela faz tolice. Quando uma criança faz criancice, é quando a criança fica andando no meio da igreja, na hora do culto. Isso é coisa de criança. Ele não tem noção de barulho, nada, isso é coisa de criança. Você acolhe, né, ensina, tal. Quando que é tolice? É quando você já ensinou e ele insiste em desobedecer. Então, quando a criança faz criancice, não precisa ser punido, porque criança não tem noção. Está vendo aí, ó? Vocês... Filha de André deu um pulo. Eu te avisei que você ia cair, aí você caiu, bem feito. Não faça isso. Isso é criancice. Quem é que nunca fez isso? Escorregou e caiu. Agora, quando é que é tolice? Olha só, presta atenção. Mamãe vai para a igreja, a gente vai sentar. Na hora do culto, você vai sentar comigo e não vai ficar andando. Tá. Aí é diferente. Você já avisou, você já coordenou com ele, e aí você depois tem que cobrar. Minha mãe, quando sentava comigo no culto, eu tomava de vez em quando aqui umas beliscadas aqui assim na costela, que eu nunca fui de ficar nem andando no culto e nem em porta de igreja. Porque a hora do culto eu sabia que eu tinha que sentar do lado da minha mãe, acabou. Você precisa vencer só uma batalha, depois que você vencer a sua batalha, você fica só corrigindo, tranquilo. Tá? Agora, a gente tem que separar isso, o que é criancice e o que é tolice. Tá? Porque às vezes a gente não sabe diferenciar. Né? Criancice é o que todo mundo faz. Tá? Bíblia diz para os pais não irritar os filhos nesse momento, porque às vezes a gente perde a noção daquilo que a gente está fazendo. Então, as consequências do pecado de família é atitudes que estão desconectadas com a vontade de Deus. A partir de agora, o sentimento e o pensamento que a gente precisa ter, uma vez convertidos a Jesus, de que a nossa regra de fé e prática sempre foi e sempre será a Bíblia, porque ela se garante. Ela garante o sucesso da nossa casa. Por último, Mateus capítulo 7, verso 24. Abre aí, por favor. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, comparado a um homem sensato, prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Então veja bem, qual é a receita para uma família ser bem conduzida, ser abençoada em todo o tempo? Ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Seus filhos precisam disso. Eles precisam saber. Agora preste atenção também. Não coloca nem a culpa em Deus e nem a culpa no pastor quando eles estiverem aprontando alguma... Ó, pastor, vai brigar com você, hein? Ó, Deus vai te castigar, hein? Não faça isso. É você que tem que dar conta. Não fica dando a promissória para outra pessoa. Porque senão a criança fica olhando o pastor com um olho diferente e fica com medo de Deus. Né? Como que essa criança vai amar a Deus um dia se o Deus é o Deus castigador? Deus não vai castigar, não. Tá? Tem nada a ver com Deus. É você que tem que dar conta da sua ferinha, da sua bênção aí que você ganhou. Tá? Uma vez, copinho dançou, amigo. Uma vez, para encerrar mesmo, um pastor lá de Recife veio pregar na segunda igreja. E ele disse assim: nós somos a delícia de Deus. Nós somos a delícia de Deus. Eu e minha esposa pegamos aquilo e fomos para casa e começamos a ver o seguinte: a partir de agora, nós vamos declarar isso sobre a vida dos nossos filhos. Sabe o que aconteceu? A gente começou a chamar os nossos filhos de delícia. Delícia, delícia, delícia. Eu vou te falar, até hoje a gente chama os nossos filhos de delícia, mesmo estando adultos. E agora a gente tem um neto que é a coisa mais linda do mundo. Seu neto pode ser bonito, mas o meu é muito mais.
E aí é delícia para cá, delícia para lá, né? Delícia o tempo todo. E quando a gente chama um filho de delícia, você está abençoando a geração dos seus filhos, amém? Não perca a oportunidade também de reconstruir aquela situação que era coisa antiga, que a gente dizia, bença mãe, bença pai, isso acabou. Agora veja, a Bíblia diz que nós somos autoridade espiritual sobre os nossos filhos. Se eu abençoo, Deus abençoa. Então, volte a ensinar os seus filhos a tomarem bênção de vocês. Cobrem deles. Marido vai sair. Acabei de sair para cá. Minha mulher falou assim, Deus te abençoe lá. Eu recebo a bênção da minha esposa. Eu abençoo a minha esposa. Eu abençoo meus filhos. Eu preciso voltar a usar da palavra de Deus, porque senão a gente vai ficando muito longe. E a gente perdeu a essência, e não pode perder, porque a única coisa que nós temos de garantia de sucesso da nossa história é: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, é comparado a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha, e a rocha é Jesus. E a Bíblia diz: transbordarão os rios, soprarão os ventos, virão as tempestades, darão contra aquela casa e ela não cai. Só não cai quando nós colocamos em prática a palavra de Deus. E Deus abençoe sua vida, abençoe sua família. Vamos continuar. Não, presta atenção, marido é bicho trabalhoso, não desista deles. Mulheres dão mais trabalho ainda, não desistam delas. Filhos, dá muito trabalho, não desistam deles. Porque a nossa credencial é a nossa família. Onde está isso? 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo 5,8. Aqueles que não cuidam da sua casa e dos seus, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Deus abençoe a vida desses irmãos.